método genealógico, né? No método o método da população Obuck, né, a gente viu que até o momento onde a gente abriu famílias, a seleção era feita de forma natural, né? Os indivíduos mais competitivos e mais produtivos eram os que passavam com maior frequência para a geração seguinte. No caso do método genealógico, ou pedigree, a seleção é feita de forma artificial já a partir de F2. Então isso aí é uma das principais diferenças, né, entre o método da população e o método genealógico. A gente pode até citar um exemplo aqui, ó, da implicação disso no caso, né? Por exemplo, se a gente trabalhar esse exemplo, a nodulação, né, de soja, esse exemplo está no livro do professor Aloysio Borém, né? Então aí, ó, se o indivíduo ele for homozigoto dominante, ele nodula normal. Se ele for heterozigoto, aí, ó, ele também tem fenótipo nodulação normal. Ele só tem fenótipo diferente, né, se ele for completamente recessivo, né? Então, um indivíduo que ele é homozigoto excessivo, ele não nodula normalmente. E aí eu fiz aqui um esqueminha só para a gente poder verificar essa diferença, né, quando você inicia a seleção em F2 ou quando você não faz essa seleção aí. Então vamos observar aqui, ó. E além de selecionar em F2, testar a progênie no caso, né? Porque no caso do método genealógico, além da planta individual ser selecionada, essa planta vai dar origem a uma progênie no caso, né? Então, o método genealógico ele faz a seleção de planta individual com teste de progênie. Então aqui, ó, para os dois casos, né, tanto da população como do genealógico, fazendo cruzamento entre dois genitores, obtemos aí F1, né, heterozigoto, e aí se essa F1 for autofecundada, a gente obtém a F2. Observe, né, que para os dois casos nós temos indivíduos homozigotos dominantes recessivos e o heterozigoto. Então, se eu avançar aqui pelo método da população e pelo genealógico, o que é que vai acontecer? Se a gente basear somente pelo fenótipo, né, ó, o que é que passaria para a geração seguinte? Os indivíduos homozigoto dominante e os heterozigotos, porque eu não consigo diferenciar o fenótipo deles, né? Ó. Apesar de eles terem genótipo diferente, eles têm o mesmo fenótipo, eles nodulam normal. Então, quando eu avanço pelo método da população, né, eu vou passar para a geração seguinte, né, tanto indivíduos homozigotos como heterozigotos, né? Aqui, ó. A seleção, vamos considerar que a seleção natural ela só elimina os indivíduos não nodulantes, então os indivíduos heterozigotos, apesar de ter alelos para não nodulação, o alelo dominante, né, ele acoberta esse efeito aí. Se a gente for trabalhar com o método genealógico, né, ou seja, selecionar a planta individual e avaliar a progênie. Então vamos aqui olhar para o lado do método genealógico. O que é que a gente observa? Ó, os indivíduos, eu vou lá e seleciono o indivíduo homozigoto. Eu seleciono aquela planta que ela é homozigota dominante. Qual que é a descendência dela? Todos os indivíduos vão ser homozigotos dominantes, né? Quando eu pego a planta heterozigota e colho, né, e planto as sementes com uma progênie ali, né? O que é que eu vou observar? Eu vou observar a segregação. Ou seja, o indivíduo, na progênie do indivíduo heterozigoto, vai aparecer indivíduos que não têm capacidade de nodulação. E aí o que é que eu posso fazer? Eliminar essa progênie. Então, se eu trabalhar aqui pelo genealógico, eu vou passar para frente só essa linha que diz respeito aos indivíduos completamente homozigotos, né? Porque eles não segregam. Agora, se eu trabalhar com o média da população, observe que pelo fato do alelo dominante acobertar o recessivo, eu não consigo identificar fenotipicamente, né, essa diferença e vou passar para a geração seguinte indivíduos que têm os alelos que conferem, né,
a não capacidade de nodulação. E no caso do genealógico, não, né? Tem como, devido a eu testar a progênie, né? Eu testar, fazer o teste, né? Selecionar a planta e testar a progênie, tem como eu identificar os indivíduos que são nodulantes, mas que são heterozigotos. Então, devido à seleção com teste de progênie, a gente consegue identificar essa diferença aí entre o método da população e o método genealógico.